Olá, boa noite. Bem, 2 semanas atrás eu postei um vídeo falando sobre olhar para Jesus. E hoje eu estou postando esse vídeo também para falar sobre um outro assunto, né? Um assunto assim que eu acho até, de certa forma, um pouco interessante. É uma história que aconteceu muitos anos atrás. Se você quiser acompanhar comigo, é só você abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 42. Vamos ler. Lucas 8, versículo 42. Diz assim: Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e que ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: Quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar, se aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo, a causa por que ele havia tocado, como imediatamente fora curada. Então lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Então, pelo que você leu e entendeu nessa história, existia uma mulher que há 12 anos ela vinha vivendo um problema, posso dizer assim. Ela há 12 anos ela vinha vivendo uma dificuldade. Há 12 anos ela vinha enfrentando uma luta. E se você entender bem aqui, fala aqui no versículo 43, na parte B do versículo, diz que aqui ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Então a gente vê que era uma pessoa que ela procurou de todas as formas, ela bateu em várias portas tentando encontrar uma solução para o problema dela. Ela deve ter ido a médicos, a curandeiros e etc. Enfim, vários tipos de pessoas tentou procurar, tentou ajuda, buscar ajuda e não encontrou. Então, talvez, meu amigo, minha amiga, sua vida está assim. Talvez não há 12 anos, talvez há 20, 30, não sei, 10, 5, 4, 3, 2, 1, você vem enfrentando uma luta, você vem enfrentando um problema, você vem passando uma dificuldade. Só que vamos continuar lá e depois eu vou continuar com esse meu pensamento e você vai entender melhor. Versículo 44. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: Quem me tocou? Pelo que a Bíblia diz, aquela mulher, quando ela soube que Jesus iria passar naquele lugar, ela dentro do seu coração, ela pensou assim: se eu apenas tocar na veste dele, eu vou ser curado. E assim como ela pensou, então ela pôs em prática aquilo que ela pensou. Ela foi, enfrentou a multidão, porque eu fico parando para pensar, né? Supostamente, se era uma mulher que há 12 anos vinha sofrendo uma hemorragia, supostamente ela devia ser fraca, porque qualquer um de nós sabemos que uma pessoa, quando ela perde muito sangue, ela tem tendência a enfraquecer o seu corpo. Ela é uma pessoa fraca, uma pessoa debilitada, uma pessoa muito frágil. Então eu fico parando para pensar. A Bíblia nos mostra que grandes multidões seguiam Jesus. E eu fico parando assim para pensar, poxa, imagina o sacrifício, a dor, o quanto custou essa mulher chegar perto de Jesus. O quanto custou ela talvez passar, se espremer ali, talvez caiu no chão, talvez pode ter sido pisada. Mas o que eu acho interessante é que em nenhum momento, apesar da sua dor, apesar da sua perca de sangue, apesar da dificuldade que ela tinha, porque para pensar, meu amigo, além dela estar doente, ainda tinha o obstáculo da multidão, ou seja, era só coisas para fazer ela voltar para trás. Mas a Bíblia diz que ainda assim ela continuou,
até chegar em Jesus, porque obviamente, para ela tocar nas vestes dele, supostamente ela passou por aquela multidão toda. Então, trazendo para os dias de hoje, trazendo para a sua vida isso, talvez você se encontre assim, você está sofrendo, você está passando por um momento difícil na sua vida, você está enfrentando uma luta no seu casamento, você está enfrentando uma luta no seu trabalho, você está enfrentando uma luta sentimental, você está passando uma luta na sua família e além dessa dor, dessa hemorragia que você está sentindo, tem surgido dificuldades, tem surgido barreiras, obstáculos de forma para que você desista de lutar, de forma para que você desista de ser feliz, você desista de lutar pelo seu casamento, você desista de lutar pela sua família, pelo seu emprego, enfim, uma série de coisas tem acontecido. Então, olhando para a vida dessa mulher, eu vejo que para um milagre acontecer na nossa vida, não basta apenas a gente dizer de boca, eu tenho fé. Porque as pessoas confundem muito fé de boca e fé de atitudes. A própria Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta. Então, quando falamos eu tenho fé em Deus, nós temos que demonstrar com atitude. E o que eu acho interessante nessa história é que essa mulher, ela não conhecia Jesus pessoalmente. Ela não era uma mulher crente, uma católica ou espírita, seja o que for. Ela não era uma pessoa assim desse gênero religiosa. Era uma mulher que ouviu que ele curava, ouviu que ele fazia milagres, então ela pôs no seu coração. Ela disse, olha, se eu apenas tocar as vestes dele, eu serei curada. Então, o que eu quero passar para você hoje, neste vídeo? É que não importa o tamanho do problema que você está vivendo, não importa o tamanho da dificuldade, não importa se você está doente, não importa se seu casamento está se destruindo, não importa se a sua família está se perdendo. A única coisa que eu sei é que não existe impossíveis para aqueles que creem em Deus. A única coisa que você tem que fazer é aquilo que aquela mulher fez. Aquela mulher perseverou. Aquela mulher ela não se deixou intimidar pelo problema que ela tinha. Talvez você diz assim, eu não aguento mais, Senhor, dói muito, custa muito. Eu até acredito. Mas pare para pensar numa pessoa que há 12 anos vem perdendo sangue. Ela tinha todos os motivos para ficar deitada na cama dela esperando a morte. Ela tinha todos os motivos para ficar dizendo, eu vou esperar em Deus. Ela tinha todos os motivos. Agora imagina se ela viesse com essa história, eu vou esperar em Deus. Estava na cama dela até hoje lá. Até hoje não, né? Porque já tinha morrido. Então, muitas das vezes é preciso você tomar uma atitude. Uma atitude sábia. Uma atitude que mova o sobrenatural de Deus. E uma coisa que eu acho mais interessante ainda. Vamos ler. No versículo 46. Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Ou seja, quando uma pessoa ela usa a fé de maneira sobrenatural, de maneira não humana, mas de maneira sobrenatural, aquela fé que nasce dentro do coração. Meu amigo, isso que eu vou falar para você é forte. Tem muita gente que vai ficar contra o que eu vou falar, mas também não me interessa, porque está escrito. Sai poder de Deus, mesmo sem Deus querer. Olha só, que forte. Quando alguém usa uma fé verdadeiramente sobrenatural, mesmo sem Deus permitir, sai poder. Sabe por que sai poder dele? Porque ele é justo. E ele falou, tudo é possível ao que crê. Ou seja, quando uma pessoa usa uma fé de verdade, ainda que Deus não queira, pela fé, para honrar a fé e a palavra que ele prometeu, né? Porque se ele prometeu que tudo é possível ao que crê, ou seja, se a pessoa ela tem fé ao ponto de lutar, de buscar aquele alvo, de buscar a sua cura, então automaticamente o milagre acontece porque o próprio Deus já determinou isso. Então você vê como isso é forte. Tem muita gente que não para pensar nessas coisas. Mas se você parar para analisar e ler, você vai ver. Jesus não estava ali para curar aquela mulher. Jesus não passou ali para curar aquela mulher. O que curou aquela mulher foi a fé dela. A prova é tanto que ele fala aqui no final, no versículo 48. Então lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Então, meu amigo, minha amiga, o que eu quero passar para você nesta noite
é que se você não lutar pela sua vida, se você não buscar em Deus um milagre, se você não tocar em Jesus, se você não procurar em Deus uma solução para a sua vida, ninguém neste mundo vai poder ajudar você. Ninguém neste mundo vai poder te socorrer. Ninguém neste mundo vai poder fazer algo por você. Porque a única pessoa que pode te ajudar neste momento é Deus. A única pessoa que pode fazer acontecer o impossível na tua vida é Deus. A única pessoa que pode te livrar desses anos de sofrimento é Deus. E eu pergunto, vai ficar aí parado? Você vai ficar aí de braços cruzados, deixando o tempo passar, a idade passar? Vai continuar no sofrimento até quando? Até quando você vai ficar aí chorando? Até quando você vai entrar na sua casa de banho e ficar chorando? Até quando você vai se esconder do mundo? Até quando? Então tome uma atitude de fé. Toque nas vestes de Jesus. Use a fé que Deus lhe deu. Deus te deu fé não é para ficar guardado em casa. Deus te deu fé para praticar, para usar. Então, se você está sofrendo, se você está passando uma situação difícil na sua vida, então procure, ultrapasse os seus limites, ou seja, vença os seus medos, vença as suas dificuldades, ultrapasse a multidão, que é os problemas, que é as dificuldades que impedem de você chegar até Deus, e toque nas vestes de Jesus. Toque nas vestes de Jesus, mas toque como aquela mulher. Porque, se você parar para pensar, muita gente tocava em Jesus. Como hoje, muita gente diz, eu tenho fé em Jesus. Ah, eu tenho fé em Deus. Oh, eu sou isso, sou aquilo, eu acredito, eu confio. Mas nem todos conseguem alcançar um milagre sobrenatural. É como naquela época. Muitos tocavam em Jesus. Estava ali, multidão, muita gente tocando em Jesus. Mas a Bíblia relata que apenas uma mulher tocou diferente. E aquele toque mudou a sua vida. Aquele toque mudou a sua história. Então hoje, ao ver esse vídeo, mude a sua vida também. Mude a sua história. Aonde você estiver, dobre os joelhos. Peça ajuda a Jesus. Entregue sua vida para Jesus. Porque eu acredito, você tocando nele, você tocando as suas vestes ou tocando o coração de Jesus, eu acredito que ele vai mudar a tua vida e vai mudar a tua história. Muito bem, eu vou ficar por aqui. Na próxima semana, se Deus quiser e permitir, eu vou postar um outro vídeo falando sobre um outro assunto. Fica com Deus e Deus te abençoe. E não esqueça, toque com fé. Não toque como a multidão toca. A multidão aí, o mundo todo toca, mas não acontece o sobrenatural. Então toque diferente. Toque como aquela mulher, que com certeza o milagre, o sobrenatural vai acontecer na sua vida. Amém. Fica com Deus.